Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos capítulo 27, versículo 14. Esperar nunca foi fácil. Vivemos em uma época em que queremos tudo rapidamente. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas e resultados instantâneos. Mas Deus nem sempre trabalha na velocidade que esperamos. Às vezes oramos e a resposta não vem. Pedimos uma porta e ela permanece fechada. Esperamos uma mudança e nada parece acontecer. E então surge a pergunta: Senhor, por que estás me fazendo esperar? A Bíblia nos mostra que a espera não significa necessariamente que Deus nos abandonou. Muitas vezes, a espera faz parte do processo de Deus para preparar aquilo que Ele prometeu. Hoje vamos aprender 3 verdades sobre os períodos de espera. 1. Esperar não significa que Deus disse não. Uma das maiores dificuldades durante a espera é interpretar o silêncio como uma resposta negativa. Mas nem todo silêncio significa não. Às vezes Deus está dizendo, ainda não. Existe uma grande diferença entre uma porta fechada definitivamente e uma porta que Deus está nos ensinando a esperar para atravessar. Abraão recebeu uma promessa de Deus, mas precisou esperar. José recebeu sonhos, mas precisou atravessar um longo processo até vê-los cumpridos. Davi foi ungido como futuro rei, mas não assumiu o trono imediatamente. Entre a promessa e o cumprimento existe muitas vezes um período chamado espera. E esse período não é desperdiçado. Deus usa a espera para preparar o nosso coração. Aplicação. Se você está esperando uma resposta, não conclua rapidamente, Deus se esqueceu de mim. Talvez Deus esteja dizendo, confie em mim. O tempo ainda não chegou. 2. Deus usa a espera para nos preparar. Nós queremos receber. Deus também quer preparar. Queremos a promessa. Deus trabalha o caráter. Queremos a bênção. Deus prepara nossa maturidade para sustentá-la. Queremos chegar ao destino. Deus trabalha nossa capacidade de caminhar até lá. Veja José. Ele recebeu sonhos quando ainda era jovem. Mas antes de ocupar uma posição de autoridade, passou pelo poço, pela escravidão, pela injustiça e pela prisão. Humanamente, parecia que tudo estava dando errado. Mas Deus estava preparando José. A prisão fazia parte do caminho para o palácio. O processo que parecia atraso estava produzindo maturidade. Às vezes, aquilo que chamamos de demora Deus chama de preparação. Talvez você esteja perguntando, por que ainda não aconteceu? Por que Deus está trabalhando em você antes de entregar aquilo que você pediu? 3. Enquanto esperamos, Deus nos ensina a confiar. A espera revela onde está a nossa confiança. É fácil confiar quando tudo está acontecendo como queremos. Difícil é continuar dizendo, eu confio em Deus, quando a resposta demora. É nesse momento que nossa fé amadurece. O profeta Isaías declarou, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Observe que o texto não diz, os que entendem tudo. Diz, os que esperam no Senhor. Esperar em Deus não significa ficar parado sem fazer nada. Significa continuar caminhando em obediência enquanto confiamos no tempo dele. Você continua orando. Continua trabalhando. Continua servindo. Continua adorando. Continua fazendo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Você não precisa entender o processo inteiro para continuar confiando no Deus que está conduzindo o processo. A espera também é um lugar de crescimento. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Você pediu. Você orou. Você esperou. E ainda não aconteceu. Não desanime. Há sementes que precisam de tempo debaixo da terra antes de aparecerem. Imagine alguém olhando para uma semente enterrada. Durante dias, parece que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra existe movimento. Existe crescimento. Existe vida. O fato de você não enxergar não significa que Deus não esteja trabalhando. Há coisas que Deus realiza no invisível antes de permitir que apareçam no visível.
Aplicação prática. 1. Continue orando. Não abandone a oração simplesmente porque a resposta está demorando. Jesus ensinou, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Continue falando com Deus. 2. Não tome decisões precipitadas por causa da espera. A ansiedade pode nos fazer tentar abrir portas que Deus fechou. Nem toda oportunidade é uma direção de Deus. Espere a orientação do Senhor. 3. Use o tempo de espera para crescer. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Sirva mais. Aprenda. Prepare-se. Fortaleça sua vida espiritual. Quando a porta se abrir, você estará mais preparado para atravessá-la. 4. Lembre-se do que Deus já fez. Faça memória da fidelidade de Deus. Se Ele já sustentou você antes, continuará sustentando. Se Ele já abriu portas antes, pode abrir novamente. Se Ele já respondeu suas orações, continuará ouvindo. Uma palavra para o seu coração. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez esteja pensando, até quando? Hoje quero lhe lembrar, o relógio de Deus não está atrasado. Deus não perdeu o controle da sua história. A promessa não perdeu o valor porque o tempo passou. O silêncio não significa abandono. A espera não significa esquecimento. Deus continua trabalhando. Talvez você não consiga ver agora. Talvez não consiga entender. Mas continue confiando. O mesmo Deus que esteve com você no passado está presente hoje e continuará com você amanhã. E quando chegar o tempo determinado, você entenderá que Deus não estava atrasado. Ele estava preparando tudo. Oração final. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje colocamos diante de Ti todas as coisas que estamos esperando. Alguns esperam uma resposta. Outros esperam uma porta se abrir. Alguns esperam uma mudança na família. Outros esperam uma oportunidade, uma restauração ou uma direção. Senhor, ensina-nos a esperar em Ti. Livra-nos da ansiedade que nos faz querer agir antes do Teu tempo. Dá-nos discernimento para saber quando avançar e quando esperar. Enquanto aguardamos, fortalece o nosso coração. Ajuda-nos a não desistir. Que a nossa fé não dependa da velocidade das respostas, mas da certeza de que Tu és fiel. Quando não entendermos, ajuda-nos a confiar. Quando estivermos cansados, renova nossas forças. Quando pensarmos que esqueceste de nós, lembra-nos da Tua palavra, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Nós entregamos o nosso tempo, os nossos planos e o nosso futuro em Tuas mãos. Que seja feita a Tua vontade e no Teu tempo. Em nome de Jesus. Amém. Frase para guardar. A espera não é desperdício de tempo quando estamos nas mãos de Deus. Muitas vezes, é o tempo em que Ele está preparando a nossa vitória. Desafio. Escolha uma situação que você está esperando há algum tempo. Durante esta semana, todos os dias diga em oração: Senhor, eu não quero apenas receber a resposta. Quero aprender o que Tu queres me ensinar enquanto espero. Depois, continue fazendo com fidelidade aquilo que Deus já colocou em suas mãos.